Seu cabelo longo, não pode passar. Tá, assim, já pode casar. Sair assim, isso não é roupa de mulher direito. Tipo, mas você viu a roupa dela? Tava pedindo pra ir, pedindo. Isso é foi pra ajudar vestida dessa forma. Seu cabelo longo, não pode passar. Tá, assim, já pode casar. Sair assim, isso não é roupa de mulher direito. Mas você viu a roupa dela? Tava pedindo pra ir, pedindo. Isso é foi pra ajudar vestida. Carla Cotireira, como se iniciou o machismo em nossa sociedade? A resposta depende da filiação teórica e que campo epistemológico estamos trabalhando. Eu sou uma feminista decolonial e, sendo decolonial, eu sinto a necessidade discursiva de estabelecer 1492 como um marco de um projeto ocidental frente ao outro, de um projeto do Ocidente frente aos nomeados outros, que seriam todos aqueles que não estão lidos como a norma, né? Branca, hegemônica, cis, heterossexual, cristã. Então, o machismo acaba sendo a ideologia que vai sustentar essa matriz de opressão que surge no colonialismo. E, portanto, suas respostas, né, de diferenciação estarão articuladas com o racismo, porque eu não consigo dissociar machismo de racismo, já que eu estou trabalhando com um sistema mundo moderno patriarcal. Se essa estrutura possui três grandes tecnologias, racismo, patriarcado e capitalismo, de maneira inseparada, eu compreendo que o machismo é uma ideologia que está atravessada também por essas três estruturas, né? Estrutura de classe e estrutura de raça. Então eu não vou conseguir responder para você isolando uma ideologia, porque consequentemente eu vou isolar uma estrutura também. Como se apresenta o machismo nos dias de hoje? Então, eu não diria que começa nos dias de hoje, né? Ou que os dias de hoje que nos dias de hoje a gente tenha um machismo muito específico para diferenciar de outros tempos. Eu acho que são práticas diferentes, né? Dessa mesma questão que é o machismo. Mas eu acho que a primeira instância que a gente vê o machismo é esse machismo que estrutura o modo de produção capitalista, né? Então, quando a gente fala de machismo, a gente tem que lembrar que ele funciona a partir de condições materiais, né? E essas condições materiais, elas são também condições econômicas, né? Então, quando a gente fala de machismo, a gente precisa lembrar que a gente vive sob um regime que é a divisão sexual do trabalho, né? Que vai colocar mulheres para fazerem certas atividades e homens em outras atividades. Mas o feminismo negro, nessa vertente da interseccionalidade, vem lembrar a gente que nessa divisão sexual do trabalho, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans não estão tendo os mesmos problemas, né? E nem sofrendo o mesmo tipo de opressão. Então, quando a gente fala de machismo hoje, a gente precisa pensar nesse nível estrutural, que é essa divisão sexual do trabalho, que é o que vai, lógico, com a questão racial, né, e de sexualidade, de identidade de gênero, mas a gente tem que pensar que o machismo ele se estrutura materialmente, né? Então, a partir dessa questão da divisão sexual do trabalho. Como autoras como Silvia Federici, né, vão defender. Mas a gente tem também questões que são muito mais, que passam pelo nível das nossas individualidades, né? Então, que a gente tem esse componente estrutural, mas a gente tem também um componente no campo individual que está o tempo todo funcionando, né? Nessa relação com a estrutura sempre, né? Então, por exemplo, a gente percebe que
em geral, as mulheres falam menos em sala de aula do que homens, né? Se não houver um trabalho de ressignificação desses espaços, o que vai acontecer vai ser que, em geral, os homens vão falar mais na sala de aula do que as mulheres, porque existe toda uma educação que vai levar a isso, né? Então, isso na universidade é muito comum de a gente observar, né, essa diferença mesmo de coragem, né? De incentivo, né, para poder se posicionar e falar. E eu acho que o que os dias de hoje eles trazem é que a gente tem que ter um olho às vezes mais aguçado para poder perceber certas opressões, né, de gênero, né? Porque existe todo um discurso neoliberal da liberdade das mulheres que vão para o trabalho, que fazem isso, que fazem aquilo. E, na verdade, esse discurso da independência feminina e da liberdade feminina, ele muitas vezes é usado principalmente para manter uma exploração de gênero, né? Então, isso mesmo, vá, trabalhe fora, né? E aí a gente não percebe, nesse nível individual, que esse vai lá, trabalha fora e faz isso mesmo, está respondendo também a uma necessidade de reorganização do capitalismo, né? Então, eu tenho dificuldade, particularmente, de pensar as questões do machismo sem pensar nessa relação com a estrutura, né? Acho que uma face muito importante do machismo também que a gente tem, e que não é só dos dias de hoje, é quando a gente percebe que, quando a gente quer levar o debate de gênero para o campo da educação, é muito difícil, né? A gente vê que os políticos, eles servem de barreira moral, né, para essa questão de gênero, como se a questão de gênero fosse o contrário de toda a moral, né? Então, o machismo ele está intrincado também no nosso sistema educacional, e eu acho que hoje isso seria o que a gente precisaria de ter mais em conta, né? Essa luta para que as discussões de gênero elas estejam nas escolas, nas universidades, né? Porque quando a gente fala de machismo, a gente está salvando vidas, né? Quando a gente fala de machismo, a gente está ajudando que pessoas que sofrem essa opressão, que elas se manifestem, que elas saiam de situações de violência, né? Então é importante ter essa dimensão, que o machismo no cotidiano, ele está sempre atrelado às questões da estrutura, e que pela educação, né, a gente conseguiria de alguma maneira transformar isso parcialmente, pelo menos. Dentro de uma estrutura patriarcal, dentro de uma configuração onde a dominação é masculina, o machismo ele será reproduzido na religião, na família, na relação sexual e afetiva, na forma como o conhecimento da mulher vai ser considerado inferior ao conhecimento do homem. O machismo também afeta os homens, não dessa maneira violenta como afeta as mulheres, mas de uma maneira que também é violenta, que é através de toda a cobrança que o machismo traz para todos os homens. Então, ou seja, existe um ideal de virilidade, um ideal de que você precisa ser um macho alfa, que você precisa ter o perfil do macho lenhador, caçador, forte, Hércules, herói, aquele homem que não sofre, que não chora, que não se entrega. E fora isso, o machismo afeta muito, né, os homens gays, porque o primeiro pré-requisito para você ser um homem na sociedade é gostar de mulheres, né? É o primeiro, né?
Então, quando você é um homem gay, não importa o que você faça, você nunca vai ser um homem de verdade, né? Muitas pessoas até falam, esse não é homem, ele é gay, né? Então, ou seja, a gente virou uma outra categoria de gênero. Existem os homens, as mulheres, né? Vários gêneros, e os gays, né? Porque a gente nunca vai ser homem de verdade, nunca vai ser homem por completo. Nós sofremos nas mãos dos homens machistas também. Nós sofremos nas mãos de toda uma sociedade que obriga o homem gay a se encaixar, a se enquadrar num espaço muito específico, né? Tudo bem você ser gay, desde que você não pareça uma mulher, desde que ninguém saiba que você é gay, desde que o mundo te leia como um homem hétero. Se o mundo te lê como um homem hétero, você é um homem bem aceito na sociedade, né? Então, tenha barba, seja forte, né? A gente também carrega esse machismo para dentro do mundo gay, né? O universo LGBT é muito machista, porque os homens gays tomam conta desse universo. Tudo que é para ser falado sobre os LGBTs é sempre sob a ótica de um homem gay, né? Então a gente percebe que também não importa muito a sua sexualidade, né? O machismo ele vai estar impregnado em você. A gente nasce machista numa sociedade como a nossa. A gente precisa dizer não para isso. A gente, todos nós, né? Incluindo nós homens gays, não é porque eu sou um homem gay que eu tô livre de ser um homem machista, né? Aí você vê dentro do universo gay, muitos gays que falam, não, eu nasci de cesárea para não passar perto da vagina da minha mãe. Você entendeu? Uns absurdos de falar, tem nojo de mulher, entendeu? Ou seja, coloca a mulher para baixo ainda, né? Então, eu acho que o machismo ele tem muitas facetas, muitas maneiras de aparecer para essa sociedade. Sou uma feminista negra e o feminismo negro é um projeto intelectual que visa superar o racismo, o capitalismo e heteropatriarcado. E a ferramenta que se dispõe a fazer, né, essa análise e dispor para a sociedade ferramentas metodológicas em interseccionalidade, eu sinceramente não consigo responder o que é machismo do ponto de vista histórico, seu surgimento, sem atrelá-lo a duas outras opressões, que seria o racismo e o capitalismo. Mas eu posso dizer para você que o machismo ele funcionou de maneira diferente para mulheres brancas e para mulheres negras. Se você for pegar a escravização como um expediente dessa matriz de opressão que eu citei, você vai perceber que as mulheres brancas ficaram refém do espaço doméstico, né? E as mulheres negras ficaram reféns do espaço doméstico com todas as aspas. Ficaram para referendar a ausência de participação da mulher branca ocidental no cuidado das crianças. Quem vai dizer isso é Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, Sueli Carneiro, por exemplo, que as mulheres brancas, dentro dessa ideologia machista, elas não maternaram seus filhos, elas transferiram por conta do marcador de raça essa atividade que nós lemos como atividade do patriarcado às mulheres negras, porque as mulheres negras estavam colocadas, né, por esse modelo mundo moderno patriarcal racista como mercadorias, inclusive sexuais, do homem branco. Ao mesmo tempo, as mulheres negras estavam sendo tratadas como objetos dentro dessas relações de poder pelas mulheres brancas, que as mulheres brancas eram tão déspotas quanto os homens brancos. A diferença é que o Ocidente ele utiliza a cosmovisão para estabelecer a diferenciação de humanidades. Então, havia um encontro de iguais entre mulheres brancas e mulheres negras a partir do momento que a estrutura de cosmovisão entendia que ambas, negras e não negras, não tinham pênis. Qual é a história do coletivo de mulheres do Calafate? Então, a origem do coletivo de mulheres do Calafate parte da necessidade das mulheres se
reunirem, se articularem na comunidade para falarem da sua situação de exploração e opressão. No primeiro momento seria uma situação mais econômica, né? Porque nós somos mulheres de uma comunidade da periferia e vivíamos e vivemos em uma situação econômica de empobrecimento. Depois das primeiras reuniões, percebemos que algumas de nós, né, fundadoras, vivíamos em situação de violência doméstica. E aí se sentiu a necessidade de falarmos mais sobre isso, aprofundarmos mais sobre isso, sobre a questão da violência, a origem da violência contra as mulheres, a violência que nós vivíamos. Quais são as ações promovidas pelo coletivo que combatem o machismo? Então, né, com essa perspectiva de enfrentar, né, a violência doméstica, que é uma expressão mais absurda, né, do machismo, nós iniciamos e realizamos várias atividades na comunidade entre nós, né, entre nós mulheres do coletivo de mulheres do Calafate. E um dos principais objetivos dessa nossa articulação era nos fortalecer. Então, fortalecer através de oficinas de autocuidado, fortalecimento de oficinas de aprofundar mais sobre esse sistema patriarcal que nos conduz e nos remete a uma vida de subalternidade em relação ao homem. E passamos a desenvolver qualquer ação nesse sentido, né, de nos proporcionar a autonomia, a liberdade, a viver, né, essa utopia de uma sociedade sem opressão, sem violência contra as mulheres. O coletivo necessariamente é o meu resistir por existir, não só a minha vida, como a vida de todas, né? Principalmente das jovens feministas, que são essas mulheres que a gente precisa levar para o movimento, para fortalecer, né? É quem vai pra rua, quem dá a cara, quem levanta a bandeira, quem se expõe, que está sendo perseguida dentro do nosso sistema e na nossa atual política. Qual a mensagem de coragem e força que vocês dão para as mulheres que enfrentam o machismo diariamente? Você não está só não, viu? Com certeza, né? Essa mensagem é a principal, porque o machismo nos conduz a uma solidão e a mensagem importante, né, é essa de que não está sozinha, né? Nós estamos unidas, né? Por mais que faça uma tentativa de colocar, né, na nossa ideologia uma desunião das mulheres, mas não é isso o real. Então, o real é que as mulheres não estão sozinhas e por isso que nós acreditamos que a transformação da sociedade vem pelo feminismo. Estamos cada vez mais fortes, mais unidas. E com esse embasamento, a transformação da sociedade é com o feminismo.